Bom dia, turma! Nós vamos dar início agora a mais uma aula da disciplina Política e Problemática na Assistência à Saúde da Mulher, do curso de Enfermagem e Obstetrícia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé. Sejam bem-vindos. Meu nome é Tuane Magalhães Guimarães e nós hoje teremos a apresentação da temática O Câncer e a População Feminina. Análise das políticas de saúde nas dimensões de prevenção, tratamento e reabilitação. O objetivo da nossa aula é contextualizar o câncer em mulheres no cenário nacional, né? A gente não pretende contextualizar qualquer câncer ou mais dos 100 tumores diferentes que existem. Nós pretendemos falar especificamente do câncer feminino, né? Aqueles que acometem os órgãos femininos. Conhecer a trajetória de cuidado ao câncer feminino nos diversos níveis de atenção e entender a importância de uma política pública de saúde diante de uma doença crônica. O que é o câncer, né? Conforme provavelmente vocês aprenderam lá em patologia, o câncer, ele é, muito simplesmente falando, né, ele é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Dividem-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores que podem espalhar-se por outras regiões do corpo. O nome disso é metástase. Outras características que diferenciam os diversos tipos de tumor entre si são a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de causar metástase. Nem toda célula cancerígena é igual, né? Por isso não respondem aos tratamentos de forma igual. E mesmo que quando acometem órgãos diferentes, elas têm diferenças celulares que vão determinar a sua agressividade, a sua malignidade, a sua resistência a tratamento, né? Então, e essa capacidade de invadir tecidos e órgãos. E o que é o câncer, né? Conforme a gente está vendo aqui num desenho muito simples, o câncer, conforme podemos ver nesse exemplo bem simples dessa imagem, aqui nós temos uma célula normal, né? Primeiramente nós temos essa célula aqui normal, e em seguida, quando ocorre a sua multiplicação celular dentro do esperado, forma um tecido, né, que vai dar origem a um determinado órgão, ou que vai fazer a manutenção desse determinado órgão, no caso aqui o pulmão. No caso da célula cancerosa, ela é atingida por diversos agentes cancerígenos, né, no seu interior, tem uma capacidade de multiplicação muito grande e vai formar também esse tecido infiltrado, que vai se aderir e se desenvolver no órgão acometido. E como é que se dá essa história do câncer no nosso cenário, né? O câncer, embora as políticas sejam recentes, o câncer é uma doença já muito antiga. Por muito tempo, o câncer de colo de útero foi associado a questões como imoralidade e excessos sexuais. Sabemos bem que algumas doenças são impregnadas por estigmas, né? E o câncer de colo de útero era uma dessas doenças que carregava estigma. Alguns médicos acreditavam que as mulheres mais pobres que viviam nas cidades eram as mais afetadas do que aquelas que viviam no campo, por conta também de ser associada à promiscuidade. As mulheres da cidade tinham
essa associação mais do que as do campo. Também se pensava que as mulheres com baixos níveis de higiene pessoal eram as mais propensas a desenvolver a doença, ou seja, baixo nível de higiene estava relacionada à pobreza. Um outro fator era que as mulheres pobres elas tinham um número maior de gestação, que também era associado à história do câncer de colo uterino, que também era associado a uma assistência médica inadequada ou até mesmo precárias condições de vida. Então, nós estamos vendo que no início de sua história, o câncer de colo de útero ele era associado à pobreza, a questões de higiene, né? E era tido como uma imoralidade por estar relacionado também a excessos sexuais. E nesse passado, o câncer ele era visto como uma doença que afetava principalmente as mulheres. Por que que isso acontecia? Porque, pensando no câncer de mama e no câncer de colo de útero, o câncer de mama ele se dá num órgão que é visível, né? Então, quando a tumoração já estava muito grande, aparente, as pessoas sabiam que aquela mulher tinha câncer de mama. Diferente do que está dentro do corpo, né? Nesse tempo antigo não tinha aparelhos de imagem, exames diagnósticos complexos. Então, quando se percebia que a mulher ou a pessoa tinha um câncer, o câncer já estava numa fase muito avançada, né? No caso do câncer de colo de útero, ele era conhecido pelos sintomas nesses estágios avançados, como, por exemplo, fortes dores no útero, sangramento e um odor desagradável que era muito característico. Nos últimos 100 anos, com os avanços do conhecimento científico, o câncer do colo do útero passou a ser associado a fatores como aspectos morais e condições socioeconômicas, conforme nós falamos. A partir dos anos de 1970, os movimentos de mulheres intensificaram a luta pela atenção à saúde, enfrentando preconceitos contra as doenças femininas, como, por exemplo, o câncer de colo uterino. Nós vamos ver mais à frente uma linha de uma trajetória dessas políticas públicas, conferências, encontros internacionais, e a gente vai ver que eles ocorrem de 40, 50 anos para cá, né? Embora esses relatos de câncer de mama e de colo de útero já sejam antigos, e associado também a o colposcópio, que foi descoberto em 1920, e em 1941 tinha um médico, que era o Jorge Papanicolaou, que ele observou que nas células que eram retiradas do colo durante o seu exame, era possível ter lesões cancerosas. E, a partir daquele momento, o exame recebeu o seu nome, né, em sua homenagem, passou a se chamar Exame Papanicolaou, e ainda assim ele não foi instituído naquele momento uma política que tornasse aquele exame uma recomendação do sistema de saúde do país na época. Alguns fatores podem aumentar o risco para determinados tipos de tumor. O câncer de mama, ele tem o seu risco aumentado devido a fatores como a idade, né? Mulheres acima de 50 anos, por conta de ter uma exposição aumentada ao longo de sua vida e alterações biológicas. Exposição a fatores de riscos comportamentais, conforme a gente vai ver.
Fatores endócrinos e a história reprodutiva. Os endócrinos estão relacionados ao estímulo de estrogênio, que pode ser endógeno ou exógeno. História reprodutiva, que pode estar relacionada, por exemplo, à menarca precoce, antes dos 12 anos, menopausa tardia, após 55 anos, primeira gravidez após 30 anos, mulheres nulíparas. A nuliparidade é um fator também. O uso de contraceptivos orais, o estrogênio e a progesterona, e terapia de reposição hormonal, estrogênio, progesterona. Fatores comportamentais e ambientais, como, por exemplo, a ingestão de bebidas alcoólicas, o sobrepeso, obesidade pós-menopausa, exposição à radiação ionizante, que pode ocorrer em mulheres jovens que fazem uso frequente de radioterapia para controle de radiologia, para controle de outras doenças, né? Precisam realizar raio-x com frequência para controlar outras doenças. Então, ela tem essa exposição a esses fatores de radiação ionizante. E a própria mamografia, que ela tem seus riscos e benefícios. O benefício é poder diagnosticar o câncer de mama no início. E o risco é expor essa mulher a mais radiação ionizante, o que também pode favorecer o câncer de mama. E fatores genéticos hereditários. Mutação em determinados genes, especialmente o BRCA1 e o BRCA2. Fatores que são mulheres que possuem vários casos de câncer de mama ou pelo menos um caso de câncer de ovário em parentes consanguíneos, sobretudo se for idade jovem, ou câncer de mama em homem, em parente consanguíneo, podem ter predisposição genética e são considerados de maior risco para essa doença. Aqui eu faço um parênteses para dizer que nós estamos tratando, neste momento, de doenças femininas, né? Mas o câncer de mama, ele também acomete homens. Representa aproximadamente 1% do total de câncer de mama. E ele merece ser visto com atenção também lá na saúde do homem. Nós não vamos tratar dessa questão aqui agora. E também o caráter hereditário, né? O fator hereditário corresponde a de 5 a 10% do total de casos. Como fatores de risco para o câncer de colo de útero, aqui nós temos uma imagem que mostra um colo normal, né? Aqui tem o colo normal e aqui um colo adoecendo, né? E aqui um colo totalmente tomado pelo câncer de colo de útero. Nós teríamos o início precoce da atividade sexual e múltiplos parceiros, né? Importante dizer que é atividade sexual desprevenida, múltiplos parceiros não usando a prevenção, a camisinha masculina ou feminina. Porque essa mulher está mais exposta ao vírus HPV, que vai ser responsável por grande parte dos tumores de colo de útero. Não são todos os vírus HPVs que provocam o câncer de colo de útero, são alguns da família do HPV, mas é um fator muito importante, de risco muito elevado. É o tabagismo, né, que está diretamente relacionado à quantidade de cigarros fumados por essa mulher, e o uso prolongado de anticoncepcionais orais. E o fator de risco para o câncer de corpo de útero. Mulheres acima de 50 anos, né, conforme nós já dissemos, pelas alterações biológicas
do envelhecimento, pela exposição aos fatores de risco ao longo da vida, a predisposição genética, conforme também já dissemos, né, que é a mutação de alguns genes, especialmente o BRCA, o excesso de gordura corporal, diabetes mellitus, dietas com elevada carga glicêmica, o consumo alto de carboidratos, né, pão, massas, doces, assim também como o consumo de produtos processados e ultraprocessados, embutidos ou os enlatados, né? Hiperplasia desse corpo, do colo de útero, é quando ocorre o aumento das células, já gera um fator de risco. A falta de ovulação crônica, o uso de radiação anterior para tratamento de tumores de ovário, né? As mulheres que tratam o ovário com radiação, elas merecem ter um acompanhamento maior desse corpo de útero por conta de uma associação de tumores. O uso de estrogênio para reposição hormonal após a entrada na menopausa, né? A menarca precoce, conforme nós dissemos, abaixo de 12 anos, e a menopausa tardia, acima de 55 anos. Nuliparidade, mulheres que não tiveram filhos, síndrome do ovário policístico e a síndrome de Lynch, que é uma alteração genética que aumenta o risco de desenvolvimento de tumores de cólon e de reto, que também pode levar ao tumor de corpo uterino. E como se dá a epidemiologia do câncer no mundo? Agora nós vamos falar do câncer em geral, para a gente ter uma ideia do que representa o câncer de mama e o câncer de colo de útero neste universo do câncer no mundo. Há um total de 18 milhões de casos no mundo anualmente. Desses, os homens representam 53%, 9,5 milhões. E as mulheres, 8,6 milhões, que representa 47% dos casos. Conforme nós vimos, nos homens, há 5% de número de câncer a mais. Dizer isso vai exatamente ao encontro daquilo que nós já sabemos. As mulheres buscam mais as unidades de saúde, elas cuidam um pouco mais da sua saúde do que os homens. Os homens têm uma tendência a acreditar que não vai acontecer com ele e por isso ele busca menos o tratamento e o cuidado com a sua saúde. Quando busca, a doença já está no estágio mais avançado. Conforme nós vimos também, as mulheres, elas têm, né, como os tumores estão associados a hábitos de vida, as mulheres têm menos tendência ao tabagismo, ao consumo de álcool, né, a atividades sexuais desprevenidas. Por isso, elas são menos acometidas. Esses dados são demonstrados através de pesquisas, né? Embora seja um número pequeno em comparação ao homem, de estilo de vida, de cuidado com a saúde, esses números acabam refletindo mais tarde num total de doença e num total também de óbito, que vai representar o reflexo da busca tardia por acompanhamento à sua saúde. Desses tumores, né, no Brasil, mama representa 24,2%, cólon representa 9,5%, cólon e reto, pulmão 8,4%
e colo de útero 6,6%. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer para o Brasil no triênio de 2020 a 2022 é de que haja 625 mil novos casos de câncer. 450 mil se a gente for excluir os casos de câncer de pele não melanoma. Eles representam 177 mil, um número muito expressivo de tumores, né? Então, nós teríamos, excluindo esses de câncer de pele não melanoma, nós teríamos, em primeiro lugar, os cânceres de mama e de próstata, 66 mil cada um. Seguidos por cólon e reto, 41 mil, pulmão, 30 mil e estômago, 21 mil. A distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020, exceto pele não melanoma. Nas mulheres, nós teremos 36.470 casos de câncer de mama feminina, né, que representa 32,5%, seguidos por cólon e reto, 11.780, 10,5%, seguidos por glândula tireoide, traqueia e brônquio e pulmão. Depois nós temos 5.400 casos, 4,8% de colo de útero. Depois, corpo de útero, 3.360 casos, 3%. Seguido por estômago, e depois nós temos ovário, 3.150 casos, o que representa 2,8%. Então, nós estamos vendo que aqui, para as mulheres, nós temos uma incidência bem importante dos tumores femininos, né, encabeçando a lista dos 10 mais frequentes. Mama em primeiro lugar, colo de útero em quinto lugar, seguido por sexto lugar, corpo de útero e oitavo lugar, o de ovário. E para esse triênio de 2020 a 2022, a estimativa de que no Brasil se tenha 66.280 novos casos de câncer de mama, 16.590 novos casos de colo de útero, 6.540 novos casos de corpo de útero e 6.650 novos casos de câncer de ovário. Aqui nós podemos ver a trajetória das políticas públicas no cenário nacional. Tem também, podemos dizer também mundial, porque muitos desses encontros são internacionais, Aqui nós temos, em 1995, a Conferência Mundial sobre a Mulher na China. Aqui nós temos, em 2009, o Encontro Internacional sobre o Rastreamento do Câncer de Mama, a criação do CISMAMA para receber todas as informações relacionadas ao câncer de mama no cenário nacional. Né? Em 2010, nós temos a Portaria 310/10, que ela vai instituir um grupo de trabalho cuja finalidade é avaliar o Programa Nacional de Controle de Câncer de Colo do Útero. Né? Em 2011 a 2014, há uma prevenção no fortalecimento há um fortalecimento da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Conforme nós estamos vendo, embora há mais de 100 anos, né, muito mais de 100 anos, a gente já tenha os primeiros registros de câncer, apenas de 1984 para cá, né, até 2020, nós temos uma política efetiva com um olhar voltado para
esses tumores que acometem as mulheres, né? E aí, o que é uma política de saúde, né? A política, ela dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que vão assegurar a prevenção, a detecção, o tratamento e o segmento dos cânceres de colo uterino e de mama no âmbito do Sistema Único de Saúde. Aqui nós vamos falar dessa política que foi a Lei número 11.664 de 2008. Aqui as ações de saúde estavam previstas no inciso, segundo do caput do artigo 7º da lei de 8.080, né, que é a lei do SUS, relativas à prevenção, detecção, tratamento e controle dos cânceres de colo uterino e de mama em todo o território nacional. De acordo com a lei, o Sistema Único de Saúde, através dos seus serviços próprios ou conveniados ou contratados, podem ser os serviços públicos ou os particulares que são conveniados e contratados pela rede pública. Eles devem garantir a assistência integral à saúde da mulher, incluindo amplo trabalho informativo e educativo sobre prevenção, detecção, tratamento e controle ou segmento do pós-tratamento das doenças. A realização de exame citopatológico do colo uterino a todas as mulheres que já tenham iniciado sua vida sexual, independente da idade. A realização do exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. O encaminhamento a serviços de maior complexidade das mulheres cujos exames citopatológicos ou mamográficos ou cuja observação clínica indicarem a necessidade de complementação diagnóstica, tratamento e segmento pós-tratamento que não puderem ser realizados na unidade que prestou atendimento. É dar o devido encaminhamento caso seja necessário e aquela unidade de saúde não tem os recursos disponíveis para tal. Os subsequentes exames citopatológicos do colo uterino e mamográficos, segundo a periodicidade que o órgão federal responsável pela efetivação das ações citadas nessa lei deve instituir. Realizou os exames citopatológicos, mamográficos, você tem um achado, dar seguimento àquela investigação. E a realização, segundo a avaliação do médico assistente, de ultrassonografia mamária a mulheres jovens com elevado risco de câncer de mama ou que não possam ser expostas à radiação e de forma complementar o exame previsto no inciso 3 do caput a mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos de idade com alta densidade mamária. Esse último inciso foi incluído pela Lei 13.980 de 2020. E aí, como seria essa linha de cuidado? As linhas de cuidado, elas, primeiro, são estratégias de estabelecimento desse percurso assistencial, com o objetivo de organizar o fluxo dos indivíduos de acordo com suas necessidades. Esse percurso que deve ser percorrido na investigação de uma doença. A gente às vezes recebe um telefonema, eu estou com minha tia aqui e eu preciso que ela faça um exame aí no INCA. Tá certo? Não. Ela está quebrando um percurso. Esse percurso, ele visa garantir que toda a trajetória seja realizada dentro de um protocolo, garantir a igualdade de acesso para todos, certo? E como é que seria essa linha de cuidado, por exemplo, no caso do câncer de mama?
Na atenção básica, que representa a saúde da família ou o posto de saúde mais próximo à residência daquela mulher, há uma consulta com o médico generalista e aí vai identificar as lesões que são palpáveis e também a realização de um rastreamento de mulheres assintomáticas de 50 a 69 anos. Seguindo a uma investigação, houve uma suspeita, vamos seguir a uma investigação. Essa mulher será encaminhada para uma unidade de média complexidade, onde ela fará uma consulta com um mastologista, que é um médico especializado, para se dar o diagnóstico. Aqui nessa unidade de média complexidade também ocorrem os exames investigativos, no caso a mamografia. Seguido um diagnóstico, essa mulher ela será encaminhada a uma unidade de alta complexidade, aqui, por último, onde ocorrerá o tratamento oncológico, seguido pela reabilitação, tratamento com as orientações para essa mulher voltar à sua atividade de vida normal dentro do possível, com suas limitações que são decorrentes do tratamento, ou então, caso essa doença não tenha possibilidade de cura, será orientada ao cuidado paliativo. É importante que o cuidado paliativo e também um cuidado domiciliar. É importante que essa rede ela esteja em sintonia, que os profissionais se conversem na rede, pois esta mulher, quando tiver o seu tratamento encaminhado para o cuidado paliativo, ela precisará de uma atenção aqui, no nível primário. Este enfermeiro da unidade, ele precisa dar atenção a essa mulher na sua residência, fazer as orientações necessárias, atender as primeiras emergências dessa mulher, Vamos supor que essa mulher ela vá para casa e tenha um tumor com uma ferida oncológica e ela precise realizar a troca de curativos, Caso ela não consiga realizar após as orientações, ela terá o auxílio do profissional da unidade básica de saúde perto da sua casa. E mesmo que ela faça esse curativo, ela precisa ter um acompanhamento, Afinal de contas, ela não é profissional, ela é paciente. Então, toda essa rede, ela precisa estar interligada, falar uma linguagem só. A detecção precoce do câncer, ela tem como objetivo fazer o levantamento dessas lesões pré-cancerígenas ou do câncer quando ainda está localizado no órgão de origem, sem invasão dos tecidos vizinhos ou de outras estruturas. Conforme nós já dissemos, o nome aqui é metástase. Nessa detecção precoce, a gente ainda consegue localizar esse tumor sem que ele tenha invadido outros tecidos. O rastreamento, ele viabiliza a identificação de indivíduos que têm a doença, mas que ainda não apresentam os sintomas. Através do rastreamento, como é que você vai fazer esse rastreamento? Através da história natural da doença conhecida, através de um teste ou exame de detecção simples, fácil e seguro, na fase inicial da doença, se for possível de ser detectada, e aí, se for detectada, a maior possibilidade de cura, disponibilidade e acesso ao tratamento e benefícios do rastreamento vão superar os danos. Por quê? Nós temos dois tipos de tratamento, o oportunístico e o organizado. O oportunístico, ele ocorre quando o indivíduo, a mulher, procura o serviço de saúde por qualquer motivo e o profissional de saúde aproveita o momento para rastrear alguma doença ou fator de risco. Vamos supor que ele esteja ali numa consulta
falando sobre a vacina da antitetânica, né? Na sala de vacina. E o profissional aí, de repente, a mulher conta, nessa semana eu perdi uma mãe com câncer de mama, estou muito triste e tal. E aí já é um momento desse profissional levantar uma luzinha para abordar o tema com essa mulher. E o rastreamento organizado, ele ocorre de uma forma sistematizada, com uma base populacional e uma população com alvo que são definidos, né? Os indivíduos assintomáticos da população-alvo, eles são convidados para a realização dos testes de rastreamento na periodicidade preconizada pelo programa, com maior controle das ações e das informações relativas ao rastreamento. São necessários para realizar o rastreamento os seguintes componentes: o populacional, que é a definição e convocação da população-alvo, né? Então, tem que ter um sistema de informação populacional naquela unidade. Os exames de rastreamento, que é a garantia de oferta adequada e exames e organização dos programas de qualidade. Os serviços de diagnóstico e tratamento, que é a garantia de oferta de serviços diagnósticos e tratamento. E a coordenação, que é a organização das referências e fluxos e monitoramento da cobertura, qualidade, acesso, oferta e serviços e resultados. Então, como nós vimos, para fazer o rastreamento, a gente necessita ter esses componentes. O câncer de colo de útero, o objetivo da detecção precoce é reduzir a incidência e a mortalidade por câncer de colo de útero por meio do rastreamento e diagnóstico precoce. As diretrizes para o rastreamento. Primeiro, o exame citopatológico, realizado nas mulheres durante a consulta ginecológica. A população-alvo são mulheres de 25 a 64 anos e a periodicidade a cada 3 anos após 2 exames anuais consecutivos normais. Fez 2 exames anuais, estão normais, depois passa a fazer a cada 3 anos. No câncer de mama, o objetivo da detecção precoce é reduzir a mortalidade por câncer de mama por meio do rastreamento diagnóstico precoce. As diretrizes para o rastreamento, como é feito? Através do exame clínico das mamas, seguido pela mamografia. E a periodicidade à população-alvo, exame clínico das mamas anualmente a partir dos 40 anos e mamografia a cada 2 anos para mulheres de 50 a 69 anos. Então, aqui a gente já vê um dado diferente do que nós relatamos anteriormente, quando demonstra a necessidade de fazer mamografia a partir dos 40 anos. Essa nova orientação ela é realizada pela Organização Mundial de Saúde, pois considera o risco da radiação ionizante um risco muito elevado para o câncer de mama. Atribuições do enfermeiro nessa unidade de saúde com essas mulheres. Ele deve atender as usuárias de maneira integral, realizar a consulta de enfermagem e a coleta de exame citopatológico, de acordo com a faixa etária e o quadro clínico da usuária, realizar a consulta de enfermagem e o exame clínico das mamas, de acordo com a faixa etária e o quadro clínico das usuárias, solicitar o exame de acordo com os protocolos ou normas técnicas estabelecidas pelo gestor local, né? Cada estado tem a sua norma, cada gestor vai dar suas orientações. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, o enfermeiro ele pode solicitar exames, examinar e avaliar pacientes com sinais e sintomas relacionados aos cânceres de colo de útero e de mama, avaliar o resultado dos exames solicitados e coletados de acordo com os protocolos e diretrizes clínicas, realizar o encaminhamento para os serviços de referência em diagnóstico ou tratamento de cânceres de mama e de colo de útero. Prescrever tratamento para outras doenças detectadas, como as DSTs, na oportunidade do rastreamento, de acordo com os protocolos ou normas técnicas estabelecidos pelo gestor local.
A gente sempre retorna a essa questão das normas técnicas e protocolos, pois os medicamentos são prescritos de acordo com os protocolos e as normas técnicas da unidade. Realizar cuidado paliativo na unidade básica de saúde ou no domicílio, de acordo com as necessidades da usuária. Avaliar periodicamente e sempre que ocorrer alguma intercorrência, as pacientes acompanhadas pelo AD1 e, se necessário, realizar o encaminhamento para as unidades de internação. Avaliar periodicamente as pacientes acompanhadas na avaliação domiciliar, no acompanhamento domiciliar. Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos os membros de sua equipe. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade básica de saúde. E eu diria também aqui, com muita firmeza, que é contribuir, realizar e participar das atividades de educação em saúde dos usuários, das usuárias daquela unidade básica de saúde. No nível primário, seria a qualificação do exame, né, a coleta do citopatológico, o exame clínico das mamas, a qualificação das referências para o exame, a qualificação sobre o rastreamento para os profissionais, né, ele vai fazer essa educação permanente com os profissionais, e a ampliação das estratégias de comunicação sobre o rastreamento para a população. Aqui, a educação de saúde para a população. No nível secundário, a ampliação da oferta do exame de rastreamento, o citopatológico e a mamografia, ampliação da confirmação diagnóstica, implantação do Programa Nacional de Qualidade, citopatológico e de mamografia, aperfeiçoamento do sistema de informação sobre o rastreamento. Todas as informações que são geradas no rastreamento, elas devem ser lançadas no Siscam. Atualização de parâmetros de programa para a organização da rede de serviços e a qualificação dos exames de confirmação diagnóstica. E aqui no nível terciário, né, que já é o tratamento, lembra lá da nossa imagem do ciclo de atenção à saúde. Aqui nós estamos já no hospital, no tratamento. Ações de qualidade na radioterapia, atualização de protocolos de tratamento, aprimoramento dos registros hospitalares de câncer, apoio aos estados na estruturação da rede assistencial e ampliação na oferta da radioterapia. Como no final aqui da nossa exposição sobre o câncer de colo uterino, câncer de corpo e câncer de mama, nós entendemos que a elaboração e a prática das políticas públicas voltadas para a contenção da doença oncológica são fortes aliadas da economia e da qualidade de vida da população. Além de poder contribuir com a prevenção e diagnóstico precoce do câncer na população feminina, ela pode interferir diretamente no desfecho da doença, tanto no que diz respeito às complicações relacionadas ao seu avanço, quanto no que diz respeito à sua impossibilidade de cura, que reflete de várias formas nas estruturas familiares, sociais e econômicas. O enfermeiro tem um papel primordial em todos os níveis de atenção, no primário, secundário e no terciário, se colocando diante de sua clientela, primeiramente através da educação em saúde, e em seguida dando seguimento e celeridade aos devidos setores responsáveis por acolher a mulher, para que possa dar resolutividade às evidências encontradas e relatadas aos setores determinados. Aqui é um pouquinho das referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção de vocês.